O analista comportamental Rui Mergulhão Mendes está comigo neste grande jornal. Rui, muito boa noite. Que pistas é que nos dá o discurso desta jovem? Que coerência é que tem esta história? Olha, eu queria começar por referir uma coisa que eu acho que é altamente pertinente, que é, na maioria dos casos, andamos à procura de pistas comportamentais e, sem sabermos o perfil da pessoa que estamos a analisar, a ausência dessas pistas podem ser as próprias pistas. Ou seja, se não for uma pessoa neurotípica que tenha algum tipo de perturbação, aquilo que nós procuramos em situações comuns, que é procurar níveis de stress, faça algumas perguntas, elas podem estar ausentes e aqui há que perceber primeiro quem é de facto esta Júlia e comportamentalmente como é que ela é. Se tem alguma perturbação, se de facto tem ou não essa perturbação que pode trazer condicionantes completamente diferentes àquilo que são os testemunhos e, volto a dizer, aquilo que nós às vezes procuramos, que são pistas de stress face a momentos que possam ser significativos, a ausência dessas mesmas pistas que, nas circunstâncias, diria, ok, não há relacionamento, pode ser de facto onde esteja a ligação ao relacionamento. E sobre esta jovem sabemos pouco, não é? Só e sobre esta jovem sabemos pouco. Aquilo que ela nos diz. Depois há uma outra coisa que é relevante também se falar, que estamos a falar de uma jovem que viveu na Polónia, que, segundo o que parece, ela é alemã e que está a fazer um testemunho em língua inglesa. Quando nós não comunicamos situações emocionais na nossa língua materna, por vezes também a estrutura emocional daquilo que nós relatamos não é da mesma forma que se for na língua onde as emoções foram apreendidas. E supostamente teriam sido numa língua não que é inglesa, na altura onde ela viveria, e esse estado emocional e essa vinculação emocional aos factos pode ser prejudicada justamente por essas mesmas situações. Portanto, aqui alguma frieza sim. Até a falar do abuso sexual pode dever-se ao facto de se estar a expressar em inglês? Pode ser o facto, pode ser uma circunstância. E esse termo que pôs é um termo muito, muito interessante. O que é que eu gostava de referir, e terei aqui algumas notas relativamente a estes pontos, e passando aqui para alguns dos critérios. Existe na ciência, análise da credibilidade do testemunho com base só naquilo que é o testemunho e não tanto as questões comportamentais, se bem que há ali momentos em que ela nos refere que não se lembra praticamente da sua infância e aqui tem uma voz completamente a desaparecer, muito mais aguda, expressões faciais muito ligadas àquilo que possam ser maiores níveis de stress e de emoção, e para mim é um ponto relevante nesta questão. Há um outro ponto também quando ela refere situações relacionadas com a infância, de que sabe que teve situações muito mais traumáticas do que aquilo que se lembra. Se ela não se lembra, como é que sabe que os teve? Ou seja, se a nossa estrutura de nós nos conseguirmos recordar das coisas ou dos acontecimentos se está prejudicada e se nós não os sabemos, também não saberemos se temos mais ou se temos menos. Portanto, esta quantificação e o ênfase de querer dar aqui alguns pontos também é relevante. Passando aqui àquilo que possa ser o próprio testemunho, e volto a dizer, portanto, não é muito rica, é o que foi possível, é a gravação a partir de um telemóvel, onde só ouvimos praticamente face, e vamos centrar-nos aqui um bocadinho mais naquilo que são os critérios da credibilidade. O primeiro critério, de 19 critérios na área científica, que analisam a credibilidade do testemunho, tem a ver com a coerência, com a estrutura lógica, e aqui perceber se pode ou não ter acontecido aquilo que ela relata na forma que ela relata. Há logo desde já a questão da idade, que é um tema que se põe, que se de facto a média nesta altura teria 19 anos, esta jovem teria na casa dos 21, também podemos pôr a hipótese, ok, está bem, se é fruto de um rapto que pode ter uma identidade alterada, mas qualquer perícia nos pode trazer a verdadeira idade. Depois, a narrativa sobre o violador e sobre os raptos. Acho estranho, e já lá vamos à questão de quem é que ela se refere que de facto abusou dela, se o Peter Pai, se de facto o Martin Ney, mas acho estranho que alguém que, se fosse Martin Ney, que teve sempre foi tão meticuloso na forma como se mascarava, como cobria a face, como se camuflava para nos parques fazer os assaltos às crianças que vinham a ser... Falamos de um pedófilo homicida condenado que está a cumprir pena de prisão pela morte de pelo menos três crianças. E que se sabe pelo abuso de cerca de 40 crianças. Irá relatar que está envolvido em raptos e que violou e que raptou. Esta coerência aqui não me parece muito credível. Depois, o terceiro critério, eu vou só referir 5 critérios, não vou 4 critérios, aliás. O terceiro critério tem a ver com a qualidade de detalhe. A informação, quando é verídica e quando é estruturada, quando está
na nossa memória disponível, ela tem muito mais detalhe do que quando é inventada. Temos muito mais detalhe a narrar informação credível do que informação não credível. E aqui há imensos poucos detalhes em tudo aquilo que ela diz. Ou seja, poderia, a qualquer espaço daquilo que ela dá em questões de informação, haver um nível diferente de detalhe que nos poderia trazer, mais credibilidade à informação, e aqui há ausência disso mesmo. A incorporação contextualizada também, a ausência a datas, locais e situações concretas é um facto, e aqui seria relevante. Mesmo a situação de ter falado com o pressuposto ou com o irmão da Mehdi, não consegue especificar se foi há 2 dias, se quando é que foi. Portanto, esta falta de espontaneidade, também um desses critérios relativamente a estes temas, é para mim um ponto relevante. Depois fecharia esta questão dos critérios com o 12º critério da avaliação da credibilidade da informação, que tem a ver com os processos cognitivos e emocionais. Quando nós nos referimos a eventos que vivenciámos, que foram passados connosco, que tenham tido uma carga traumática grande ou uma carga emocional, a narrativa desses mesmos acontecimentos, com a ausência dessa emoção ou desses processos cognitivos, pode ser um forte indicador de que o acontecimento não tenha acontecido. Ou seja, se eu for vítima de um evento qualquer que tenha sido traumático, e se ao narrar esse evento o faça uma narrativa muito crua de tudo aquilo que aconteceu, sem expressar a emoção, como é que eu me senti, como é que eu estava, ou como é que eu me vi posteriormente a sentir, faça isso, pode ser um forte indicador da não credibilidade da informação, especialmente quando são, volto a dizer, elementos altamente traumáticos. Mesmo como que já estes tenham passado muitos Mesmo anos. que já tenham passado muito tempo. Depois, e para terminar, aqui no que diz respeito à credibilidade da informação e do testemunho que esta jovem dá, há uma altura em que ela reconhece o retrato robô como sendo quem de facto a terá abusado. E tem uma passagem que diz: o meu abusador tem um filho, mas eu não sei a sua personalidade. Só tive pensamentos, o Martinez é filho dele. Então, quem é que abusou? Portanto, se o retrato robô é do Martinez, e se ela refere que é o Martinez, depois diz que abusavam em conjunto o pai e o filho, como é que ela reconhece o Martinez tendo sido o abusador o pai? Portanto, ela diz que o abusador é o pai, não diz que é o Martinez. E depois que o vem a reconhecer... Como é que reconhece esse rosto, não é? Como é que reconhece o rosto? Portanto, tudo isto deixa muitas dúvidas sobre este testemunho. Outro dado durante esta entrevista, Rui. Esta jovem perdia-se muito durante o discurso, durante as ideias que ia alinhavando, e muitas vezes ria-se durante a conversa. Dizia ser por causa dos nervos. Estava muito nervosa, muito estressada com toda esta onda mediática dos últimos dias. É verosímil esta questão? Pode ser. Por acaso, este momento onde ela fala que não se lembra da sua infância tem um desses momentos de riso, final, muito evidenciados por força do stress, mas também associado a uma voz muito mais aguda, a uma perda de contacto ocular com a câmara. O que é que isso nos diz? Podem ser falta de confiança sobre aquilo que está a dizer. Se eu quiser estar a ser assertivo naquilo que estou a dizer e me começar a faltar, de facto, a voz e começar a ficar com uma voz muito mais aguda, típicas de maiores níveis de stress, onde tem pacificadores labiais a acompanhar ao mesmo tempo, provocados eventualmente por maiores níveis de cortisol, pode ser um indicador de que aquilo que ela esteja a dizer não possa ser credível ou possa não ser verdadeiro. Depois há uma outra questão que é o facto, aquela causa faz aqui um nexo de causalidade entre poder ter sido violada por aquela pessoa e ter sido, e de facto ser a Mehdi. Uma coisa não tem a ver com outra. Este fulano abusou, ao que sabe, pelo menos de 40 crianças. E volto a dizer, a grande maioria daquilo que se sabe do sexo masculino, portanto estamos na presença de uma jovem do sexo feminino, a polícia e quem investiga estes casos de pedofilia diz que pode ser possível que de facto não seja casos únicos, mas diria que daquilo que aqui está, volto a dizer, daquilo que está aqui disponível, acho pouco credível aquilo que está a ser dito. Deveria haver mais informação, outros níveis eventualmente de perguntas, noutras situações, para conseguirmos também perceber qual é o padrão de comunicação desta jovem, como é que é o comportamento dela, como é que ela é comportamentalmente, e depois então a partir daí fazer outro tipo de análise, até mesmo os peritos psicológicos, as perícias psicológicas feitas por forenses. Neste caso, temos 3 hipóteses. Ou de facto se confirma que Júlia é Mehdi, ou Júlia acredita que de facto é Madeleine, mas não é, ou Júlia nem sequer acredita que é Madeleine McCann? Qual é a hipótese que lhe parece mais credível? Não posso criar uma hipótese nesse sentido. Note, aquilo que vejo é que... Com base no que sabemos, com base neste discurso, de ver,
acho que andou à procura de situações que se pudessem encaixar naquilo que é o perfil dela. Andou à procura a googlar quem é que poderia ter sido naquelas datas, naqueles tempos, encontrou e começou a construir. Direi, ali uma narrativa, mas não posso afirmar com garantia que assim seja. Posso dizer que daquilo que nós aqui vimos, a credibilidade sobre aquilo que ela nos diz, a falta de uma série de detalhes e de informação, esta baralhação com o retrato ser de um e depois a dizer que foi o pai que abusou e depois reconhece o filho e tudo mais, leva-nos aqui a algumas confusões que precisavam de ser mais bem esclarecidas, pelo menos. Há aqui muitas pontas Há aqui soltas. muita coisa Rui solta. Margulhão Mendes, obrigada pela presença neste grande jornal.